programa Universidade para Todos, o ProUni, foi criado pelo governo federal em 2004 e entrou em vigor em janeiro de 2005. Ele oferece bolsas de estudos de 25%, 50% e 100% da mensalidade em faculdades particulares. É uma iniciativa para facilitar o acesso de alunos carentes ao ensino superior. Em contrapartida, as instituições que aderem ao programa recebem isenção de alguns tributos, como o imposto de renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido, além de PIS e COFINS. Apesar de beneficiar alunos que não teriam condições financeiras de cursar uma faculdade, a legalidade do ProUni foi questionada no Supremo. A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem, e pelo Partido Democratas. Por ter o mesmo objeto, a ação do DEM foi anexada ao processo da Confederação. Entre os itens diretamente contestados estavam a reserva de vagas por critérios sociais e raciais, os requisitos para que uma entidade possa ser considerada beneficente de assistência social, a autonomia universitária e a livre concorrência. Por maioria, o plenário do Supremo decidiu que o ProUni é constitucional. Este julgamento, finalizado em maio de 2012, é o tema do programa desta semana. O grande julgamento apresenta, a partir de agora, quais os critérios para conseguir uma bolsa no programa Universidade para Todos. A história de um estudante que realizou o sonho de se formar em comunicação social e a trabalhar na área graças a uma bolsa do ProUni e a análise dos ministros da Suprema Corte durante a votação deste processo no plenário. A lei determina que, dentre os beneficiários do ProUni, também pode ser contemplado com o programa o estudante que cursou o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. Além disso, a renda familiar por pessoa não pode ultrapassar 1,5 salário mínimo para a bolsa integral e 3 salários para a bolsa parcial. O Ministério da Educação também vincula a garantia às bolsas do ProUni ao perfil socioeconômico e ao bom desempenho no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Dados do Ministério da Educação revelam que, desde que foi criado em 2005, o ProUni já atendeu a mais de 1 milhão de estudantes, 67% deles com bolsa integral. O jornalista Bruno Lima está entre os beneficiados. Ele alcançou uma pontuação acima da média nas provas do Enem e, em 2011, conseguiu concluir o curso de comunicação social como bolsista. Eu me formei, assim, a mensalidade eram mais dos salários mínimos, não tinha nenhuma possibilidade de eu fazer faculdade, ingressar no ensino particular. E, assim, o ProUni realmente mudou a minha vida. Na época eu morava num bairro que é um pouco distante de Brasília, do centro da cidade. As pessoas que eu conheci lá, que estudaram comigo no ensino fundamental, realmente são pessoas que hoje em dia você vê elas trabalhando em subempregos, elas não tiveram outras oportunidades igual essa que eu tive. Então, assim, o ProUni ele é uma possibilidade que ele realmente muda as pessoas, é uma política pública efetiva, assim, que muda a vida das pessoas, muda a vida não só da pessoa que está inclusa nesse processo, mas assim, de uma família toda. O jornalista, que está empregado numa emissora de televisão em Brasília, agora já faz planos para o futuro. Com o dinheiro que eu estou ganhando hoje já formado, eu estou começando a ajudar a minha família a construir a minha casa, a arrumar, a reformar, conseguir botar um teto, botar uma cerâmica, pagar um tratamento para minha mãe, que ela não tinha plano de saúde, esse tipo de coisa, entendeu? Histórias como a de Bruno se multiplicam. Pessoas com pouco dinheiro e muito talento, mas que por condições econômicas não teriam oportunidade de cursar o ensino superior. O ProUni permitiu a expansão do ensino superior para essa população, cujo 3/4 destes alunos são alunos que estudam à noite, então, portanto, são alunos que trabalham durante o dia
Então, e que tem, o que demonstra a dificuldade que eles têm de se inserir em outros processos mais competitivos, né? Como, por exemplo, a universidade pública. Além de especialistas na área da educação ressaltarem os aspectos positivos do ProUni, o programa também foi defendido no plenário do Supremo. Durante o julgamento conjunto das ações, o ministro Joaquim Barbosa citou uma pesquisa feita a pedido do Ministério da Educação que apontou a qualidade dos profissionais beneficiados por uma bolsa de estudos. O nível de emprego melhorou significativamente entre aqueles que fizeram o ProUni. Pouco mais da metade, ou seja, 56%, trabalhava antes de ingressar no programa. E, atualmente, 80% declaram estar trabalhando e que houve efetivamente uma melhoria na renda familiar dos beneficiados por este programa. As características do programa demonstram, portanto, não apenas o preenchimento dos requisitos para a sua validade e compatibilidade constitucional, mas principalmente que os frutos de sua aplicação já estão sendo colhidos pelo público-alvo escolhido pelo legislador. A seguir, você vai ver como foi a votação deste processo no plenário do Supremo. Por 7 votos a 1, a Corte foi a favor do ProUni. A educação é a primeira das necessidades coletivamente sentidas, porque é condição praticamente para o desfrute mais qualificado, mais consciente de todos os demais direitos. Estou ressaltando que o ProUni representa uma política pública federal de caráter geral, subsidiado com recursos da mesma natureza, ou seja, recursos federais, revelando-se programa público de adesão voluntária. Por isso que não viola a livre iniciativa e nem o Pacto Federativo por suposta invasão de competência entre a União e os Estados. O programa Grandes Julgamentos do STF volta em instantes. Você acompanha no programa de hoje o julgamento que confirmou a constitucionalidade do ProUni, o programa Universidade para Todos, a ConFENEM, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e o Partido Democratas questionavam a medida provisória 213 de 2004, que foi convertida na Lei 11.096 de 2005, que instituiu o programa do governo e passou a regular a atuação das entidades de assistência social no ensino superior. As ações diretas de inconstitucionalidade que tramitaram e foram julgadas em conjunto defendiam que 2 artigos da lei impugnada violam a Constituição Federal por invadirem seara reservada à lei complementar ao pretenderem conceituar entidade beneficente de assistência social e estabelecerem requisitos para que a entidade possa ser beneficiada. A ConFENEM e o Partido Democratas também argumentaram que o ProUni ofenderia o princípio da autonomia universitária e o princípio da livre iniciativa. O julgamento da ADI, a ação direta de inconstitucionalidade 3330, começou a ser julgada pelo plenário em abril de 2008. A ADI 3314, proposta pelo Partido Democratas, foi anexada ao processo por ter exatamente o mesmo objeto. O ato normativo impugnado, Excelências, contempla, dentre outras, as seguintes medidas. Delega ao Ministério da Educação o poder de fixar requisitos de desempenho acadêmico. Isto está posto no parágrafo único do artigo 2º. Estabelece processo de seleção via de requisitos formulados por um Ministério do Poder Executivo. Sujeita instituições de ensino aderentes a este programa a penalidades. Isto está posto no artigo 9º. Contudo, Excelências, qualquer critério ou requisito, por força do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que todos sabemos de cor, exige que
esses critérios estejam estabelecidos em lei. É postulado básico, excelências, do ordenamento constitucional a vedação de se instituir exigências por meio de instrumentos infralegais. Depois das defesas, o ministro Aires Brito, relator do processo, votou pela improcedência do pedido contra o ProUni. Eu apenas lembraria que há processos sob nosso julgamento que parecem, no seu merecimento intrínseco, autoevidentes, digamos assim. Eu tenho para mim que o ProUni é um desses. É um programa de universidade para todos e que em pouco tempo de existência já beneficiou, já contemplou com o acesso, com a democratização do acesso ao ensino universitário, 1.043.000 estudantes. São dados de abril deste ano, 1.043.000. E ele se revela uma política pública educacional de largo espectro, né, alcançando, a partir de critérios eminentemente ou centralmente sociais, mas lateralmente, né, alcançando a questão da deficiência física, a questão também da racialidade. Ele tem o mérito de atender a essa necessidade coletivamente sentida, que se chama educação, que é o primeiro dos direitos sociais listados pela Constituição no artigo 6º. O ministro Joaquim Barbosa acompanhou o relator do processo e, durante o voto, ponderou que não se pode tratar igualmente aqueles que são desiguais. É notório que existem vagas nas instituições superiores privadas que não são preenchidas. E é lícito concluir que uma das razões para este fenômeno sejam as dificuldades financeiras das famílias em arcar com o alto custo das mensalidades escolares. Como todos sabemos, a pobreza crônica, que perpassa diversas gerações e atinge um contingente considerável de famílias do nosso país, é fruto da falta de oportunidades educacionais, o que leva, por via de consequência, a uma certa inconsistência na mobilidade social. O ministro também defendeu que o ProUni não ofende o princípio da autonomia universitária. Ao contrário, a lei confirma esse princípio ao estabelecer, como afirmado pelo relator, a voluntariedade da adesão ao programa. Nenhuma instituição particular de ensino superior está obrigada a se vincular ou a se manter vinculada ao ProUni. Bem como a adesão ao ProUni tem um prazo de vigência de 10 anos, contados da data da sua assinatura. O ministro Luiz Fux rebateu o argumento de que o programa Universidade para Todos fere a isonomia ao repassar verbas para universidades privadas. O ministro também ressaltou que a lei que criou o ProUni não limita o poder estatal de tributar ao conceder isenção às entidades que aderem ao programa. Muitas vezes a Constituição se refere na forma da lei complementar e ora na forma da lei. Então, a lei do ProUni, ela, à semelhança de outras leis, ela estabelece critérios para que algumas entidades possam se enquadrar naquele programa. Critérios. Isso não tem nenhuma vinculação com o poder de tributar, até porque a parte não teria nem legitimidade para defender o governo numa eventual limitação ao seu poder tributar. Ela não é ombudsman do arrecadamento, da arrecadação do Estado. E aqui eu verifico que a fonte normativa para estender esses benefícios se refere ao enquadramento na forma da lei. Não diz necessariamente que ele é complementar, o que faz pressupor que essa intermediação pode ser feita pelo legislador ordinário. Estou ressaltando que o ProUni representa uma política pública federal de caráter geral, subsidiado com recursos da mesma natureza, ou seja, recursos federais, revelando-se programa público de adesão voluntária. Por isso que não viola a livre
iniciativa e nem o Pacto Federativo por suposta invasão de competência entre a União e os Estados. Além de Joaquim Barbosa e de Luiz Fux, os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, César Peluso e Gilmar Mendes também se declararam a favor da manutenção das regras do ProUni. A educação é não só o direito social, o primeiro deles, artigo 6º da Lei Fundamental, como também dever do Estado, consagrado no artigo 205, inclusive com a possibilidade de acesso ao ensino superior. Com relação especificamente, senhor presidente, ao conteúdo do artigo 13 da lei impugnada, eu também não vislumbro inconstitucionalidade ao entendimento de que ela tão só estimula a adesão ao programa ao dar prioridade no repasse dos recursos do FIS às instituições participantes do ProUni. Não deixa de fazer o repasse às não aderentes e cria mecanismos de estímulo à participação em importantíssimo programa de inclusão social, como tão bem destacado até aqui, por meio de acesso ao ensino superior. Entendo, com base na jurisprudência do Tribunal, que a medida provisória convertida na Lei 11.096 apenas regulou a forma pela qual se deve investir o resultado operacional obtido também por meio da imunidade tributária, objetivando a ampliação do acesso ao ensino superior por meio da concessão de bolsas de estudos. Significa dizer que, ao invés de arcar diretamente com os custos das bolsas de estudos concedidas aos estudantes, o poder público concede a isenção às entidades educacionais para que estas apliquem o resultado daí obtido no financiamento dessas bolsas. A rigor, essa é a teleologia, inclusive, dessas entidades, né, de assistência social, no caso. É como se exigir de um hospital que goza desse benefício um dado número de atendimentos, né, e fazer essa verificação. O ministro Marco Aurélio foi o único que votou contra o programa Universidade para Todos. Entre os inúmeros argumentos dele, um detalhe técnico. Para o ministro, como as instituições se valem da isenção fiscal com o ProUni, o programa não poderia ser criado por uma medida provisória, mas sim por uma lei complementar. Pergunta-se, é razoável? É aceitável? Observa a ordem natural das coisas? Observa o princípio do determinismo? O Estado cumprimentar com chapéu alheio? É mais fácil utilizar-se de um poder de pressão maior, do poder que é inerente à soberania do próprio Estado e compelir-se a iniciativa privada a fazer o que o próprio Estado deveria fazer, viabilizando o acesso universitário de uma forma larga àqueles que tivessem o requisito de escolaridade para alcançar esse mesmo acesso universitário sem essa carnificina e assim rotulo, como é o vestibular para uma universidade pública, com um afunilamento insuplantável. Apesar da divergência, por maioria, o ProUni foi declarado de acordo com a Constituição Federal. Foram 7 votos a 1. Mas é bom lembrar que no dia do julgamento, o quórum do Supremo não estava completo. A ministra Carmen Lúcia se declarou impedida de participar desse julgamento e os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski não participaram da sessão. Só é plenamente desenvolvido quem consegue tonificar, desenvolver, robustecer, vitalizar essas 3 espécies de inteligência. E o processo educacional facilita isso enormemente. É a inteligência emocional, a primeira delas. A segunda é a inteligência intelectual ou cartesiana, ou lógica.
ou racional. E a terceira, a inteligência, que os físicos quânticos, a partir de Dona Zorra, chamam de inteligência espiritual, mas que também podemos chamar de inteligência consciencial. Ou seja, sentimento, pensamento e consciência são as características que mais distinguem o ser humano. E que são alcançadas essas 3 modalidades de inteligibilidade pelo processo educacional, que é democratizado pelo ProUni no plano do ensino universitário. O Supremo deu uma grande contribuição com a legalidade do programa, inclusive os votos de alguns ministros destacaram o ineditismo e a engenhosidade do programa, que permite, inclusive, para as escolas privadas ocupar vagas ociosas que não estavam sendo utilizadas. Então, o setor privado também se beneficiou dessa iniciativa, inclusive reduzindo os seus custos de oportunidade, né? Vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí porque nós voltamos em instantes. Você acompanha no programa de hoje a decisão do plenário que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela CONFENEM, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, e o Partido Democratas contra o ProUni, o programa Universidade para Todos. Uma das críticas é que tem falhas, que algumas pessoas recebem o benefício podendo pagar pela faculdade, mas isso assim é um problema que tem em qualquer política pública, porque não é um problema do governo, é um problema das pessoas. As pessoas tentam ludibriar as leis, assim. O governo realmente tem que fiscalizar, porque tem pessoas, eu já vi matérias em várias mídias, revistas, jornais, falando dessas denúncias de pessoas abastadas que têm esse benefício. Mas assim, no meu caso e de outras pessoas que eu conheci na faculdade, realmente foi uma coisa que mudou a nossa vida. Então, se nós de fato temos, e já ocorreu isso, informações de que aquelas informações não são verdadeiras, né, é necessário que essa informação chegue ao sistema de controle do ProUni e que se averigue se de fato as pessoas estão sendo beneficiadas e não deveriam ser. O ProUni nada mais é do que uma suave, repito bem, suave tentativa de mitigar essa cruel situação. Investir pontualmente, ainda que de forma gradativa, mas sempre com o intuito de abrir oportunidades educacionais a segmentos sociais mais amplos, que historicamente não as tiveram, constitui, a meu sentir, um objetivo governamental constitucionalmente válido. Realmente um sonho realizado, assim, é um sonho, eu acho que eu sempre gostei muito de ler, apesar da minha família não ter muita estrutura, não fui muito incentivado desde pequeno a estudar, essa coisa toda, eu sempre fui mais incentivado a trabalhar, né? Hoje eu vejo, assim, esses últimos 4 anos que eu passei na faculdade, o tanto que eu cresci, o tanto que eu aprendi, e assim, foi por causa do ProUni. A decisão do plenário do Supremo a favor do ProUni foi a segunda favorável no período de uma semana a um programa do governo na área da educação. A outra decisão, também referendada pelo plenário em maio de 2012, confirmou a reserva de cotas raciais nas universidades públicas. Assim é que se constrói com dignidade uma nação. E a partir deste Supremo Tribunal Federal, que tem vitalizado a Constituição, que tem tirado a Constituição do papel, que tem dado à Constituição de 1988 uma interpretação humanística, porque ela é uma Constituição humanística. A partir desta decisão, o Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não corar de vergonha. Não, por favor, peço. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje fica por aqui.
Se você quer participar do programa ou tem alguma sugestão, mande um e-mail para a gente. O endereço é grandejulgamentos@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.